Nós estamos trabalhando o livro de Hebreus. Nós estamos conversando e falando a respeito do livro de Hebreus. Falamos semana passada a respeito de mais um capítulo do livro de Hebreus. Falamos que Jesus era superior a Arão, né? E nós estamos trabalhando com esse conceito. O livro de Hebreus, ele é um livro voltado para a defender a apostasia, né? Nós já trabalhamos sobre esse conceito aqui de apostasia, que significa afastamento da verdade. Então, é um assunto recorrente em todo o livro de Hebreus. Às vezes você pode estar perguntando, mas de novo ele vai tocar nesse assunto? Sim, porque o livro de Hebreus, ele trabalha sobre isso. Ele trabalha sobre a apostasia. E nós estamos trabalhando, desde o início até agora, nós estamos trabalhando esse conceito. Assim o Espírito Santo colocou no meu coração para que a gente pudesse estar nos fortalecendo. E estamos cada dia mais trabalhando com a questão da apostasia, não para que nós nos tornemos apóstatas, não pelo contrário, mas sim para que a gente entenda o que é falso e nós possamos então entender aquilo que é verdadeiro, né? Existe uma situação, por exemplo, o bancário, ele não é treinado para ele reconhecer notas falsas, porque falsas tem um monte. Ele é treinado para reconhecer o quê? A verdadeira. Se você conhece a verdade, se você conhece a nota verdadeira, quando uma nota falsa chega, você vai perceber, não é verdade? Então é isso que nós estamos fazendo agora. Então trabalhamos semana passada, né? E essa semana passou rápido? O que vocês acham? Passou rápido? Quem acha que a semana passou rápida? E quem acha que passou um pouco devagar? Amém. Olha que interessante. A semana tem 7 dias e o dia 24 horas. Correto? Porém, para alguns, a semana pode ter passado rápido ou a semana pode ter passado voando. Mas qual é a diferença? Sendo que o dia tem 24 horas e a semana tem 7 dias. O que muda? O que muda é a forma como nós estamos passando por ela. O que muda é a nossa percepção. Os problemas que nós estamos enfrentando, os nossos sentimentos, a maneira como nós estamos interagindo com as situações durante daquela situação, daquele momento, não é verdade? Então pode ser que para você a semana passou voando, mas pode ser que para uma pessoa que às vezes ficou internada no hospital, demorou para passar. E por quê? O tempo foi o mesmo. Mas a situação de cada um é diferente. E não só a situação que cada um está passando, mas a forma como a pessoa está encarando aquela situação, a forma como a pessoa está percebendo aquela situação, a forma como a pessoa está reagindo àquela situação, é que vai fazer com que ela sinta percepções diferentes, tá? Então, a forma como nós lidamos com as circunstâncias da vida, com os problemas, nós podemos chamar isso de maturidade. Maturidade. Então, a nossa maturidade vai nos dar percepções ou reações diferentes em relação ao problema que nós estamos passando. Por exemplo, a maneira como você reage a uma determinada situação, hoje, na tua idade, é a mesma maneira que você reagia quando você tinha 10 anos de idade? Não, mudou. Por que mudou? É a mesma situação, mas mudou o quê? A nossa maturidade. A forma como nós percebemos as coisas. E conforme a gente vai passando e conforme a gente vai enfrentando algumas situações, essa maturidade ela pode ser trabalhada ou não. Maturidade ela não tem a ver com a data de nascimento. Não tem a ver. Você pode encontrar pessoas que são jovens e são maduras, e você também pode encontrar pessoas que são já idosas e totalmente imaturas. Não sabem lidar com os problemas, não sabem lidar com as situações, ou fazem, ou lidam de uma maneira imatura, de uma maneira não adulta. Então, a maneira como você percebe
a vida e a maneira como você reage à vida é a questão da maturidade. Como você lida com a sua frustração? Como você lida com o medo? Como você lida com a espera? Como você lida com as tribulações do dia a dia? Como você lida com as coisas, com as circunstâncias, com o seu relacionamento, com o seu marido, com sua esposa, com seus filhos? De que maneira você lida com isso? A maneira como você lida com isso tem a ver com a sua maturidade. Quanto mais maduro, melhor você vai lidar com essas situações. E o escritor de Hebreus, ele vai nos mostrar algumas características do porquê o batismo em Cristo é um batismo superior. Um batismo superior. E um desses motivos, um desses argumentos, que ele vai dizer que o batismo em Cristo é um batismo superior, é que no batismo em Cristo, nós temos um chamado constante para a maturidade. O batismo em Cristo nos chama constantemente para uma maturidade, para uma fé madura, para uma espiritualidade madura, para reagirmos à vida e às circunstâncias que ela nos impõe de maneira madura. É isso que o batismo em Cristo nos faz. Por isso ele é um batismo superior. Coloca aí para mim, vamos ler o texto. Já no primeiro verso do capítulo 6, ele já faz esse chamado para a maturidade. Ele já faz essa exortação para que nós possamos ir para a maturidade, né? Para deixarmos de reagirmos à vida de uma maneira espiritualmente infantil e passamos a ter uma espiritualidade um pouco mais madura. Da mesma maneira como Cristo nos ensinou. E Cristo não nos ensinou apenas por palavras, por filosofias. Cristo não fez discursos apenas, ele mostrou. Enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele não só falou, como as suas atitudes refletem aquilo que ele nos ensinou. Ele não ficava apenas no gogó, falando para que você fizesse isso ou aquilo, e ele mesmo não fazia. Cristo não. Cristo mostrou cada coisa que ele exortou a nós para que nós fizéssemos, ele fez isso através das suas atitudes. Ele nos ensinou não apenas por palavras, mas também pelos seus atos. Hebreus 6, do 1 ao 2 eu vou ler. Acompanhe a leitura aí junto comigo. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele está falando que essas coisas são coisas elementares. Muitas vezes a gente não conhece nem o elementar. Muitas vezes a gente não conhece nem o básico do cristianismo. Ele está falando que essas coisas, o arrependimento, fé em Deus, instrução a respeito de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, são coisas que todo cristão deveria saber, porque são coisas elementares. Ele está falando, vamos deixar essas coisas elementares de lado. Vocês não estão precisando de leite, vocês estão precisando de alimento sólido. Eu estou aqui para dar alimento sólido para vocês, para que a gente possa avançar em maturidade. Vamos deixar essas coisas de lado, essas coisas que nos tornam cristãos infantis de lado. Vamos nos tornar seguidores de Cristo maduros, com a fé madura, respondendo à vida de maneira madura, respondendo às dificuldades do nosso dia a dia, dos desafios, das situações, não de maneira imatura, mas de maneira madura. É isso que o escritor nos exorta, para que nós possamos avançar nessa maturidade, deixar as coisas infantis do lado e avançarmos para as coisas maduras.
A fé cristã, amado, ela não é, ou pelo menos não deveria ser, uma fé imatura, irracional, dogmática. Vocês sabem o que significa dogma? Algo dogmático? É eu falar para você, é assim e pronto, acabou. Não tem que discutir. Isso é um dogma. Quem aqui já pertenceu à Igreja Católica? Né? Eu também já pertenci. Então, na Igreja Católica, existem os dogmas, correto? Quem esteve lá já ouviu falar dos dogmas, né? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, os dogmas são em situações que a igreja coloca e fala o seguinte, ó, você não tem que discutir. É isso e acabou. Acredita e pronto. Você tem que acreditar. Não, a fé cristã não é isso. A fé cristã, ela não é dogmática. Muito pelo contrário, ela é racional. Nós podemos argumentar, né, Ângela? Nós podemos discutir, nós podemos ser curiosos, nós queremos entender as coisas. Nós não podemos simplesmente ler os textos bíblicos e aí simplesmente falar, tá escrito aqui, então tudo bem, deve estar certo. Não vou argumentar, não vou pesquisar, não vou me aprofundar. Não. Em nenhum momento, nenhum dos apóstolos pede para que nós façamos isso. Muito pelo contrário. Ele pede para que nós possamos trazer a racionalidade para a nossa fé. Por exemplo, Pedro, no seu primeiro livro, coloca aí para mim, primeiro livro de Pedro, capítulo 3, do 15 ao 16. Primeiro Pedro 3, 15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que está escrito aí? Pedir o quê? A razão. Racionalidade. Para que você possa explicar, não de maneira irracional, não de maneira dogmática, imatura, mas é para que você explique a fé que você tem em Cristo de maneira racional. A fé cristã, ela não é baseada em coisas que não podem ser palpadas, muito pelo contrário. A fé cristã, ela deve ser evidenciada. Há fatos. Existem fatos. Por exemplo, Romanos também vai dizer, Paulo, Romanos 12, 2, coloca aí para mim, Fagner. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam novamente, Paulo nos exortando para que nós nos transformar pela renovação da nossa mente. Ele não está falando para você ser um sujeito alienado. Ele não está falando para você para que você não possa olhar para o texto bíblico e refletir sobre ele e às vezes até questionar ele. Ele não está falando isso, ele pede, pelo contrário, ele pede para que nós possamos estar sempre com a nossa mente renovada. Renovada. Nós não somos seres alienados. Aliás, é assim que nós somos vistos pela sociedade. Nós somos taxados como pessoas alienadas, porque nós cremos em Deus. É como se nós fôssemos pessoas que não tem pouco esclarecimento, não tem entendimento das coisas, não consegue perceber as coisas. Não, muito pelo contrário. A própria palavra, a própria fé cristã pede para que nós possamos ter uma fé racional e para que nós possamos ter também a nossa mentalidade sendo renovada. A fé cristã ela é alicerçada em fatos, em evidências.
e não em coisas intangíveis. Não. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, 17. Vejam. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil. O que ele está falando? Se a evidência da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo não for forte, se Cristo realmente não ressuscitou, se Cristo realmente não morreu e ressuscitou no terceiro dia, a nossa fé é inútil. Nós temos que ter evidências de que Jesus Cristo ressuscitou. E quais são essas evidências? Os relatos bíblicos, as testemunhas, as pessoas que viram, pessoas que não tinham nada a ganhar por isso. Muito pelo contrário, as pessoas morreram por isso. Quando você mente, e aí você aperta a pessoa, e coloca a pessoa ali a ponto dela morrer, se é uma mentira, ela não sustenta. Ela volta atrás. Mas nós estamos falando de inúmeras pessoas que viram Cristo ressuscitado e morreram por isso. Nós estamos falando de pessoas que deram a sua vida por isso. Há evidência na ressurreição de Cristo. Nós não cremos em algo que possivelmente pode ser que tenha acontecido. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Por isso que a cosmovisão cristã, ela deve ser alicerçada na racionalidade, nas evidências. E nós temos que estar sempre prontos para colocar a razão da nossa fé. Para dizer, não, eu creio por causa disso, disso, disso e disso. E essas coisas devem ser fatos que possam ser comprovados. Evidências concretas. A fé e a ciência, elas não são antagônicas, amado, na cosmovisão cristã. Não são. Apesar do que a gente vê muita briga entre ciência e religião. Mas essa é uma briga moderna. A ciência, ela nasceu em berço cristão. Foi os cristãos que, ao observar a natureza, ao ver as coisas, eles quiseram pesquisar sobre isso, para ver como Deus tinha organizado essas coisas. Por exemplo, vocês conhecem uma universidade chamada Harvard? Né? Conhece, né? Então, uma universidade muito famosa, bem conhecida. Vocês sabiam que a Universidade de Harvard foi criada em 1630 pelos puritanos cristãos? E o lema da Universidade de Harvard era a verdade para Cristo e a igreja. Esse era o lema da Universidade de Harvard. Ela foi criada pelos puritanos cristãos para poder treinar ministros do Evangelho. Para levar ministros do Evangelho conscientes e que eles pudessem adentrar na América de maneira embasada. Não pessoas alienadas. Nós não cremos em coisas que nós não conseguimos explicar. Muito pelo contrário. Cristo veio, é um fato. É um fato. Cristo veio, morreu crucificado e ressuscitou. Hoje ele está vivo. Amém? Não está? Está vivo. Mas acontece que há uma grande diferença entre o ser e o estar. Há uma diferença entre o ser e o estar. Como assim? Vou te explicar. Você pode estar casado, mas necessariamente você não pode não ser um marido.
Você pode ter tido filhos, mas necessariamente isso não te torna um pai. Você pode estar numa igreja, mas isso não faz de você um cristão. Há uma diferença entre o ser, que é o aquilo que você é, e o estar, que é ocasional. Você pode estar numa igreja, mas não necessariamente ser um cristão. Você pode estar em um casamento, mas não necessariamente isso te torna um marido. Muitos por aí têm filhos, mas não são pais. Teve filhos, mas não são mães. Há uma diferença entre o ser e o estar. Quanto mais eu estou longe do ser e do estar, eu estou num estado de apostasia. Então, a diferença entre o ser e o estar é a apostasia. Quanto mais eu estou perto, mais eu sou autêntico. Amém? Entenderam? Quanto mais eu estou perto daquilo que eu digo que sou, eu sou autêntico. Quanto mais eu estou longe daquilo que eu digo que sou, eu estou em estado de apostasia. Amém? Então há essa diferença. Por exemplo, há igrejas que se dizem cristãs, mas não são. Não é o fato dela ter uma placa ali na frente, escrito algo cristão, que torna essa igreja verdadeiramente cristã. Eu posso também ter pastores que estão no título de pastor, estão no cargo de pastor, mas não são pastores. Então há uma diferença entre o ser e o estar. E é por isso que o batismo em Cristo é um batismo superior, porque ele é um chamado constante para a maturidade, para que nós possamos nos aproximar daquilo que é autêntico, daquilo que é verdadeiro, para que nós possamos cada dia mais, em maturidade, avançar para a medida do varão perfeito. Esse é o chamado da maturidade cristã, é para que nós possamos cada dia mais amadurecermos a nossa fé, para que cada dia mais essa distância entre o ser e o estar seja reduzida. Você possa ter maturidade suficiente para que você possa apresentar a razão da sua fé de maneira madura, de maneira consciente. Por exemplo, por que você segue a Cristo? Porque você decidiu aquele dia descer as águas. Porque você se diz cristão. Você segue a Cristo porque você quer ser curado de uma enfermidade? Você segue a Cristo porque você entende que somente assim você vai ter prosperidade financeira? Que o seu negócio vai dar bem? Que você vai ter dinheiro no fim do mês? Ou você segue a Cristo porque você tem medo de ir para o inferno? Ou você segue a Cristo porque na igreja a sua necessidade de pertencimento foi saciado? Ou seja, é um rolê legal. Eu vou lá, é legal, encontro com as pessoas bacanas, a gente conversa, pá, é um rolê legalzinho para a gente fazer no domingo à noite. Então, por isso eu vou na igreja. Por que você segue a Cristo? Se você segue a Cristo por esses motivos que eu disse acima, eu tenho que te exortar, e eu tenho que te avisar que você está num estado de apostasia. Cristo pode proporcionar essas coisas? Pode, mas esse não deve ser a razão da sua fé. Não deve ser por causa dessas coisas que você é um seguidor de Jesus Cristo. Não deve ser por causa dessas coisas que você se batizou e se diz cristão. Nós seguimos a Cristo não pelas coisas que Ele pode nos proporcionar, mas por quem Ele é.
por causa da sua obra no Calvário, que salvou a mim e a você. Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Essa é a razão da nossa fé. Nós não cremos em Jesus pelas coisas que Ele pode fazer, mas por causa disso aqui, porque Ele era Deus, e Ele se esvaziou, não se apegou a isso, se humilhou, foi obediente à cruz, para que eu e você tivéssemos vida. Essa é a razão da minha fé. Essa é a razão da fé de qualquer cristão maduro. Por que você está vindo à igreja? Por que você está se dizendo seguidor de Jesus Cristo? Quando o IBGE bate a sua porta e fala para você qual é a sua religião, você fala cristão. Qual é a distância entre o ser e o estar em você? Essas coisas nós devemos estar prontos para responder. Eu sou cristão, eu sou um seguidor de Jesus Cristo, porque Ele é o Filho do Deus vivo. Bom, outras coisas que tornam o batismo em Jesus superior é que o batismo em Cristo, ele é uma purificação de dentro para fora. Já o batismo judaico, ele é apenas uma purificação externa. O batismo, quando nós temos lá a cerimônia de batismo, onde nós pegamos as pessoas, mergulhamos nas águas, trazemos ela de volta, e nós falamos, você está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é algo que veio, essa cerimônia, essa purificação, esse banho nas águas, ele não é algo que surgiu através de João Batista que inventou ali. Não, ele já era um ritual judaico. Os judeus já praticavam essa purificação porque ela está escrita na Torá, no Antigo Testamento. É uma purificação que era feita. Então, as pessoas tomavam esse banho de purificação. Eu já trouxe aqui algumas vezes no mikvah, piscinas, banheiras, cheias. Normalmente o pessoal usava a água da chuva para encher essas banheiras. E esses banhos eram feitos nesses lugares. É num desses lugares que nós temos lá a Betseba, tomando banho. Davi viu. Ela estava numa mikvah, fazendo um banho de purificação, porque ela tinha saído recente do seu período de menstrual. Era uma ordenança. A mulher, quando ela saía do período menstrual, ela tinha que passar por essa purificação. O homem, quando voltava da guerra, passava por essa purificação. Para entrar no templo, tinha que passar por essa purificação. Tanto é que nas escadarias
Você pode dar um Google aí, olhar lá onde é o templo. Você pega lá, vai lá em Jerusalém, olha onde é o templo. Você vai ver lá as ruínas do templo. Tem uma escadaria, a escadaria está lá, você consegue ver pelo Google. Na frente dessas escadarias, Jesus passou por essas escadarias para entrar no templo. Na frente dessas escadarias estão cheios de mikvas. Está cheio, tem um monte. Por quê? Porque as pessoas tinham que passar por ali, se purificar para entrar no templo. Então esse batismo nosso, o batismo cristão, ele vem disso. João Batista, quando estava lá batizando, as pessoas não estavam ali olhando e falando assim, nossa, que coisa estranha, não sei o que está acontecendo. Não, as pessoas sabiam o que estava acontecendo. Fazia parte da tradição judaica, só que qual era o problema? O problema é que esse banho, você ia lá e se purificava, você lavava-se apenas exteriormente. Era algo externo, não era interno. Mas o batismo de Jesus Cristo é um batismo superior, porque nós somos não só imergidos na água, mas nós também somos imergidos no Espírito. No judaico, essa purificação era constante. Nós, em Cristo, uma única vez. Que uma vez que nós fomos mergulhados no Espírito, o Espírito habita em nós. E Ele é que nos purifica. E é uma purificação de dentro para fora. É algo que, se você estiver aberto para aquilo que Jesus Cristo tem para fazer na sua vida, é algo que, se você estiver aberto para que a ação do Espírito Santo possa ser efetiva na sua vida, você tem transformações que é perceptível a quem está vivendo com você. Você olha e percebe, nossa, como que essa pessoa mudou. É o primeiro milagre de Jesus, transformação da água para o vinho. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Por isso que o batismo em Cristo é um batismo superior. Porém, o escritor de Hebreus vai nos dar um alerta muito grave. Eu gostaria que o Fagner colocasse ali, para que todos nós possamos ler juntos. Ele vai nos dar um alerta em relação a esse batismo superior. Hebreus 6, do 4 ao 6. Eu vou estar lendo com vocês. Rimou, mas não foi proposital. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, percebam, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito. O que eu disse? O Espírito, nós fomos mergulhados no Espírito, certo? Você está vendo uma pessoa que está passando por todas essas fases. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Este é o perigo da apostasia. Nós experimentarmos esse batismo superior, experimentarmos essa imersão no Espírito Santo de Deus, mas estarmos fazendo um caminho tão distante daquilo que é verdade, estarmos tão separados do ser e do estar, a ponto de perdermos o temor a Deus. Quando o escritor diz ali, caíram, ele não está falando de pessoas que pecaram. Porque nós pecamos constantemente. Para isso, nós temos um intercessor que roga por nós, Jesus Cristo, pelos nossos pecados. Mas quando ele diz caíram, ele está se referindo ao quê? Quando você perde o temor a Deus.
Você foi imergido no Espírito Santo, o Espírito Santo transformou você, você experimentou a bondade, você entendeu a palavra, a sua mente foi renovada, porém você se afastou tanto da verdade, a apostasia se tornou uma realidade na sua vida, a ponto de que essa apostasia fosse tão grande que as pessoas perdem o temor a Deus. E como eu tenho visto isso ultimamente? Igrejas totalmente apóstatas, com dor no coração, eu digo isso. Líderes apóstatas, que, como diz a palavra, perderam o temor a Deus, e estão à busca de outras coisas, que não é a razão da nossa fé. Buscam poder, buscam dinheiro, buscam situações políticas. E a palavra mesmo nos diz aí em Hebreus, quando nós sujeitamos Cristo à desonra pública, nós estamos crucificando Ele novamente. Nós estamos no meio de um debate político, municipais. Infelizmente eu tenho visto Cristo sendo sujeitado à desonra pública. Igrejas se aliando com candidatos para talvez ter troca de algo, algumas coisas. E as pessoas perderam o temor a Deus. E estão sujeitando Cristo à desonra pública. Vi um vídeo esses dias de um pastor muito influente, que tem uma grande denominação em suas mãos, que tem uma igreja enorme, dizendo para um candidato da eleição municipal, falando para ele: a igreja é sua, esse povo é teu. Que absurdo! Perdeu o temor a Deus. Totalmente. Igrejas que utilizam-se da boa fé das pessoas, mas infelizmente também estão levando essas pessoas para um caminho apóstata, onde o foco não é Jesus Cristo, onde o foco não é a restauração de famílias, não é a transformação de pessoas, não é a renovação das nossas mentes, não é levar a gente para uma maturidade espiritual, apenas para se dar bem, ter poderes financeiros, políticos. Estão crucificando Jesus Cristo novamente. E eu venho com muito pesar dizer isso. Mas Ele vai voltar. Ele prometeu isso para nós. Ele vai voltar. Não como cordeiro, mas como leão. Como juiz. Ele vai apartar os bodes das ovelhas. E como o próprio escritor de Hebreus diz, no final desse capítulo 6, se vocês tiverem curiosidade de ler, é impossível que Deus minta. Ele vai voltar. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Ele vai voltar. Que Ele não nos encontre
afastados da verdade, com as nossas lamparinas apagadas, mas com as nossas lamparinas acesas com a chama do Evangelho e cheios do óleo da unção do Espírito Santo.